borderline, narcisismo, quais são as diferenças? Olá, como vai você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse programa Doutora Beth Esclarece, e hoje nós vamos responder a pergunta da Frida. Ela diz o seguinte: Doutora Beth, eu identifiquei alguns sintomas de narcisismo e de borderline no meu noivo, e agora eu fiquei confusa, não consigo saber o que ele tem. Qual é a diferença entre o narcisista e o borderline? Bem, antes de responder a pergunta dela, eu gostaria de te perguntar se você já está inscrito nesse canal. Se você não está, saiba que esse canal é especializado em relacionamentos complicados, dependência emocional, codependência, transtornos de personalidade, narcisismo. Então, se você não está inscrito, vai lá, se inscreva agora. E se você já é do nosso canal, peço que você dê o seu like. Voltando então à pergunta dela, eu vejo realmente várias pessoas confundindo, e é claro, né, gente, é um tema difícil para as pessoas, não é fácil, e as pessoas querem diagnosticar seus namorados, maridos, etc. Então isso, claro, não é tão simples assim. Mas eu vou tentar ver se consigo facilitar um pouco a compreensão de vocês. Primeiro eu quero deixar muito claro que a gente fala, o narcisista, o border, vamos dizer, do ponto de vista técnico, isso não é adequado. Você não pode rotular a pessoa, ela é border, ponto final. Não é isso, uma pessoa é muito mais que o rótulo. A gente rotula aqui só para facilitar o nosso, para não falar toda hora. A pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista, a pessoa que tem transtorno de personalidade borderline, então eu vou falar o border e o narcisista, mas você já sabe que é só uma questão de expressão para a gente facilitar a nossa conversa, ok? Primeiro vamos falar do que há em comum. Por que as pessoas confundem? Porque existem alguns sintomas que são tanto da pessoa que tem border como da pessoa que tem narcisismo. Que sintomas são esses? Por exemplo, manipulação. Os dois costumam manipular bastante. Sentimento crônico de vazio, os dois também têm. Necessidade de validação externa, são pessoas que precisam muito serem validadas, serem reconhecidas de fora. Outra coisa importante são momentos de explosão emocional. A gente vê tanto num caso como no outro quando acontecem frustrações ou contrariedades. Por causa dessas características, a gente pode dizer que os dois têm a possibilidade de ser abusadores. Mas vamos entender agora o que é mais importante nesse vídeo, quais são as diferenças entre eles. Primeiro, a pessoa com transtorno de personalidade border não tem dificuldade de sentir compaixão, como o narcisista tem. O narcisista tem um problema sério de não se compadecer com o problema do outro. Segundo, o border não tem prazer em fazer o outro sofrer. Ele se importa quando o outro sofre. Ele não faz isso de propósito, ele não é uma coisa assim, tanto faz pra mim, né? Em relação ao narcisista, não é que o narcisista faz isso porque ele adora ver o outro sofrer. Não é exatamente isso, mas ele quer ter poder, ele quer controlar o outro. E se for necessário para isso que o outro sofra, ele não se importa. É um pouco diferente do psicopata, que ele tem prazer em ver o outro sofrer, em provocar sofrimento no outro. Então, o narcisista, ele é mais voltado para ele mesmo. Ele quer o que é bom para ele quer as vantagens para ele. O border, por exemplo, tem muito mais dificuldade nas relações afetivas do que o narcisista. O narcisista, se ele consegue o suprimento emocional e as vantagens que ele gostaria, ele fica bem com a pessoa, ele não tem grandes problemas, grandes dificuldades. O border não, ele tem a potencialidade de muito mais conflitos e dificuldades nas relações afetivas. Aliás, nos relacionamentos em geral, não só relacionamentos afetivos. Uma quarta diferença importante entre eles é que o border tem um medo danado de ser abandonado. A ideia de rejeição e abandono para ele bate pesado lá dentro. O narcisista, ele tem tendência a abandonar, especialmente se ele estiver naquela fase do descarte que vocês já devem ter ouvido aí falar em outros vídeos. A gente falou de manipulação lá no começo, né, que eles têm isso em comum. Mas tem uma diferença entre a manipulação do border e do narcisista. O border geralmente manipula para receber atenção, mais amor, para não ser traído, pelo medo da solidão, do abandono. Está mais ligado a esses conteúdos emocionais dele.
Quando o narcisista manipula, ele geralmente manipula para ganhar mais poder sobre o outro e obter mais vantagens. Então, a causa da manipulação é bem diferente. Uma sexta diferença entre eles é que o border tende mais a se machucar e se prejudicar do que prejudicar o outro. Inclusive, o border, a gente sabe que tem aquele sintoma de automutilação, ideias e planos suicidas. Muitas vezes eles tentam suicídio. Isso não é uma característica de narcisista. O narcisista muito mais prejudica o outro do que a ele. Não tenha nem dúvida disso. Uma certa característica de diferença entre eles. O border não tem aquela arrogância, aquela superioridade do narcisista. Uma oitava diferença. O narcisista não tende à depressão e à oscilação de humor do border. Isso é típico do border. Ok que o narcisista também pode oscilar o humor quando ele tem aqueles momentos de irritabilidade, de explosão emocional, porque foi contrariado, mas o border tem oscilação de humor independentemente de ter sido contrariado. Pode acontecer quando é contrariado e também acontece quando não é contrariado. Às vezes ele acorda mal, passa o dia mal, às vezes está bem, de repente ele fica mal, acontece uma coisa, ele pensa em alguma coisa, lembra de alguma coisa, e aí já fica mal, então ele tem uma oscilação de humor bem maior. Uma nona diferença entre eles é que o border tem uma tendência de oscilação da autoestima e da autoimagem. Então às vezes ele acorda se sentindo um lixo. Ah, minha vida, que horror. Ah, no outro dia ele acorda se sentindo o máximo. Não, porque vai dar tudo certo, porque eu sou poderoso. E o narcisista, não. O narcisista sempre lá em cima. Tem aquela falsa autoimagem que a gente sabe que é falsa, mas tem aquela autoimagem sempre ótima, eu sou o cara, eu sou o bom. Então ele não tem essas fases de achar que ele é um lixo. Uma décima diferença entre eles é que o border tem uma grande tendência de ser vítima de abuso, porque ele é dependente emocional também, o que o narcisista não é. O narcisista, a tendência dele é de ser abusador. Uma 11ª característica, diferença entre eles, é que o border tende a sentir emoções no nível intenso. Então, por exemplo, se ele entrar no relacionamento, ele se apaixona intensamente. E o narcisista, ele não é assim. Ele pode ter emoções mais intensas quando ele tem raiva. Mas de um modo geral não tem essa intensidade toda do border. E uma 12ª diferença entre eles é que o border tende a sofrer muito, então ele vai buscar ajuda em psicoterapia. É comum que ele vá buscar ajuda para aliviar esse sofrimento, para sair dessa situação de sofrimento dele. Quando o narcisista não tem essa tendência e não acha que precisa procurar nenhum tipo de ajuda porque acha que está tudo bem com ele. Quero também esclarecer que uma parte desse vídeo eu tomei como base o livro da Sharida Arabi, 50 Shades of Narcissism, ou, traduzindo em português, 50 Tons de Narcisismo, que ainda não está publicado em português até agora. Se você gostou desse vídeo, eu peço então que você dê o seu like, que se você ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, que compartilhe esse vídeo e que comente. Como é que é isso para você, né? Você fazia essa confusão entre border e narcisista, agora ficou mais claro? Espero que sim, qualquer coisa, conta aí pra gente. Quem sabe o seu comentário pode se tornar um próximo vídeo. Tudo de bom pra você, tenha uma semana ótima e até o próximo vídeo.